que o dinheiro não pode comprar. Mas eu também poderia te chamar ela de o Deus que não muda. O Deus que não muda. E eu quero que você olhe para a pessoa do seu lado e declare. Diga assim: Deus não mudou. Não diga com mais convicção, diga: Deus não mudou. Deus não mudou. Posso ouvir um amém? Gente, eu confesso que hoje vai ser uma mensagem muito especial para mim, porque eu acho assim, todas as vezes eu prego com o coração, sabe? Mas hoje eu não vou apenas pregar com o coração. Hoje, o primeiro dia do ano, eu acredito que eu vou trazer meu coração e colocar no púlpito aqui para vocês. Hoje vocês, quem sabe, vão conhecer mais um pouco do Samuel, e não somente do pastor Samuel, ou do Samuel da internet. Hoje é um dia que vocês vão me conhecer um pouco mais. E hoje é um dia muito especial. Em Tiago capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Eu estou me apegando muito a esse versículo, gente. Descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Olha o que ele diz, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Gente, Deus não pode mudar para pior, pois Ele é eternamente. Ele é santo, Ele é bom. Ele também não pode mudar para melhor, porque Ele já é perfeito, porque simplesmente Ele é. Então eu admiro isso, porque você pensa assim, cara, Ele não pode ser pior, mas pode, não, Ele também não pode ser melhor, não, porque simplesmente Ele é. Cara, o tempo, ele não muda Deus, que é eterno. Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que o tempo é criado por Deus, e Deus não está no tempo, Deus está na eternidade. O tempo é para nós normais, para nós humanos. Deus, ele não está no tempo. O tempo, ele não efetua mudança no Deus que é eterno. Deixa eu te falar uma coisa, quem muda somos nós. Quem muda é você. E gente, começou o ano, e no começo do ano todo mundo gosta de se analisar no começo do ano. Quem aqui não é assim? Eu sou assim. Aqui tem pessoas que vão bater várias metas no começo do ano, e tem pessoas que não vão bater suas metas aqui no começo do ano. Tem pessoas que vão terminar um ano muito bom, e tem gente que vai dizer: é o pior ano da minha vida. Mas é normal e natural, até porque o cérebro humano ele faz isso, de todo começo do ano a gente fazer uma análise. E aí, como foi seu 2022? E a gente pensar: não, meu 2022 foi ruim, meu 2022 foi bom. Então todo ano, cara, a gente analisa. Então nesse primeiro culto do ano, eu quis fazer essa análise, entendeu? Só que eu não quero fazer uma análise de um ano atrás. Eu acredito que eu estou em uma estação que já dura 2 anos, e que a Believe também faz parte dela. Então essa estação que começou no começo de 2021, e foi 2021 e foi 2022. E como eu falei, hoje vocês vão conhecer um pouco mais do meu coração, vocês vão conhecer um pouco mais sobre mim, vocês vão saber algumas coisas e vão conhecer o Samuel, quem sabe, não só o pastor Samuel, mas o Samuel, quem sabe que vocês não conhecem, um Samuel que tem fragilidades, um Samuel que tem medo, um Samuel que pensa em muitas vezes em desistir. Pastor, você pensa em desistir? Pensei essa semana. Às vezes eu penso, mano, o que é que eu estou fazendo em Maceió? Cara, rapaz, eu sou muito louco, eu vou embora daqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você esperava um pastor super-herói, irmão, eu desde cedo eu digo para você, eu não sou um super-herói, só tem um bom, que é Deus. Então aqui não tem pastor super-herói, o pastor não é super-herói, a pastora também é cheia de problemas, você vai conhecer ela. Mas existem 2 pastores com a vontade louca de amar mais a Deus, cara.
uma vontade louca de obedecer a Deus, uma vontade louca de se pôr na brecha e fazer aquilo que Deus está mandando, uma vontade louca de ouvir os céus, uma vontade louca de ser mais cheio, uma vontade louca de amar as pessoas, com uma vontade louca de acreditar nas pessoas. Existem 2 pastores que estão aqui para amar, para acreditar, para estar do lado, e para quem sabe um dia errar com você. Então eu sempre digo isso desde o primeiro culto: eu vou te decepcionar, mas eu vou chegar e vou te pedir desculpa. De 2020 para 2021, 2020 quem sabe foi o melhor ano da minha vida. Foi um ano muito bom, foi um ano de muitas revelações, foi um ano que Jesus falou muito comigo, e foi, quem sabe, eu acho que o melhor ano da minha vida, irmão, foi 2020. E eu me lembro que eu estava um dia orando em 2020, assim no final, começo de 2021, e eu tive uma revelação de Jesus. Jesus começou a trazer à memória um período que eu não tinha onde morar. E nesse período que eu não tinha onde morar, que foi lá em 2010, eu morava com uma pessoa que todo dia ela pedia para me retirar de casa. Eu não tinha como me retirar porque eu não tinha para onde ir. Jesus me trouxe esse tempo à minha memória, e eu comecei a me lembrar que todo dia eu chegava em casa e corria para o meu quarto. Eu gostava de ouvir um louvor que dizia assim: me derramar. Quem conhece aquele louvor? Me derramar, dizer que te amo, me derramar. Cantar também não é meu forte, vocês estão percebendo, mas eu amo cantar. Só que não era meu forte. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês, a câmera está trabalhando vocês? Está não, né? Está de boa, né? Só para saber que a gente aqui está se virando nos 30 hoje. E cantar não é meu forte, mas o começo desse hino, ele falava muito comigo, porque ele começa assim: eis-me aqui outra vez. E essa parte mexia muito comigo, porque era a minha oração de todo dia. Eu chegava em casa do trabalho sem ter onde morar, e eu me jogava no chão e dizia assim: Senhor, eu estou aqui de novo. Senhor, é a mesma oração de ontem, de anteontem, da semana passada. Senhor, eu só tenho a Ti, Senhor, eu não tenho mais nada. Senhor, se Tu não agir na minha vida, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, se Tu não fizer um milagre, eu não sei o que vai acontecer. Senhor, se Tu não aparecer, se Tu não agir, eu não sei como é que vai ser, Jesus. Porque naquele momento, tudo que eu tinha era Deus. E Jesus ficou dizendo assim, eu fiquei pensando: meu Deus do céu, por que você está trazendo isso para mim, Jesus? E um dia eu estava orando e perguntando: Jesus, me revela, me diga. E eu senti o Espírito Santo falando assim para mim: Samuel, naquele tempo você não tinha nada. E naquele tempo, quando você não tinha nada, eu era tudo para você. E Samuel, quando você não tinha nada, eu era tudo para você. Eu te abençoei. Hoje você tem um ministério. Hoje você e sua esposa pregam no Brasil inteiro. Vocês são conhecidos. Suas empresas foram abençoadas. Você tem amigos influentes. Você pode falar com um pastor que você quiser agora do Brasil. Você pode. Eu te abençoei. Eu te dei dinheiro. Eu te dei status. Eu te coloquei, eu realizei seus sonhos, eu te dei um casamento abençoado. Só que tem uma coisa, Samuel, eu quero que você se prepare, porque quando você não tinha nada e eu era tudo para você, chegou um momento que agora eu quero ser tudo para você, mesmo quando você tem tudo. Eu vou ser tudo para você, mesmo quando você já tem tudo. E eu fiquei sem entender aquela mensagem. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você: emprestar o barco vazio é fácil, difícil é abandonar quando ele está cheio. Quando Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, me empresta teu barco. Pedro não tinha pescado nada, Pedro não tinha nada, Pedro emprestou o barco para Jesus. Aí quando o barco estava cheio de peixe, Pedro estava rico, milionário, com aquela quantidade de peixe. Aí Jesus chega para Pedro e diz assim: agora vem comigo, porque eu lhe farei pescador de homens. Olha como a situação mudou. Quando ele não tinha nada, emprestar o barco era fácil.
O difícil é abandonar quando ele está cheio. E eu comecei a entender, Senhor, o que eu quero? O que é que eu tenho que fazer? E eu achei interessante que quando Jesus chegou para Pedro e diz assim: Pedro, vem comigo que eu vou te fazer pescador de homem. Pedro não olhou para o peixe. Pedro olhou para o dono do peixe. Porque se Pedro escolhe o peixe, aquele peixe tinha acabado. Mas como Pedro escolheu o dono do peixe, ele escolheu aquele que nunca ia deixar de faltar peixe. E de uma coisa, podia até faltar, mas existia um Senhor. E muitas vezes nós temos medo de tomar decisões importantes, porque simplesmente nós tomamos decisões olhando para o peixe. Mas eu quero te dizer que não é sobre ter o peixe, é sobre andar com quem dá o peixe. E eu quero dizer que se você entrou aqui preocupado com os teus negócios, se você encontrou aqui preocupado com sua vida, preocupado com a situação, deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus continua reinando. Jesus continua no controle. Eu posso ouvir um amém? Então, queridos, eu quero que você entenda uma coisa: o nosso maior legado é a presença do Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: seu maior legado, o que você tem de mais precioso, é a presença. É a presença, repita, é a presença. Dá um glória a Deus bem forte, porque é a presença. E aí Deus falou comigo: ó, 2021 se prepara. Só que, cara, em 2021 as coisas começaram a ficar melhor. Eu me lembro que no dia do meu aniversário a minha esposa chegou para mim e disse que estava grávida. E cara, foi aquela festa. Eu disse: meu Deus, eu não acredito, irmão. Que coisa linda. Só que 2 semanas depois a gente perdeu o nosso primeiro bebê. E quando a gente perdeu o nosso primeiro bebê, eu estava prestes a viajar aqui para Maceió. E eu tive que resolver um problema da passagem para vir aqui para Maceió olhar a terra. Isso foi em março de 2021. E aí eu me lembro que a gente foi no médico. Foi muito difícil, a médica foi super grosseira, cara. Que médica, quando eu lembro daquilo. E aí foi uma dor muito difícil. Eu nunca tinha sentido uma dor daquela. De repente estava tudo dando certo. Os nossos maiores sonhos estavam se cumprindo. E de repente a gente soube que o bebezinho tinha morrido. Eu me lembro que eu deixei a pastora Fabiola em casa e eu peguei o carro e eu fui sozinho para o aeroporto. O caminho da minha casa para o aeroporto era 1 hora e 20 minutos. Eu demorei 3 horas e meia para chegar naquele aeroporto, porque estava chovendo muito, engarrafamento muito grande. Mas naquele dia foram 3 horas e meia dentro do carro. E tudo que eu dizia de Jesus é o seguinte: por que Jesus? Por que Jesus? Por que Jesus? E foi muito difícil, porque eu acho que pela primeira vez eu cantei alguns louvores que eu cantava na minha mesa, não só da boca para fora, mas com toda a minha vida. Eu me lembro que eu cantava assim: me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. Eu dizia: Jesus, me faz entender que é tu que continua no controle. Jesus, me faz entender que é tu que continua no controle, Jesus. E eu confesso que foi um dos períodos mais difíceis da minha vida, gente. E aí, gente, eu vim para Maceió, vim inclusive com o meu pastor. Foi a nossa primeira vinda até aqui. A gente passou 10 dias aqui só olhando a terra. A gente estava lá no Salinas, e a gente vinha aqui olhar Maceió. A gente veio para saber com o meu pastor: é aqui mesmo? Será que nós vamos ser pastor aqui nessa terra? E ao mesmo tempo que a gente estava chorando a perda do nosso bebê, nós estávamos nos alegrando aqui: cara, é aqui, vai ser aqui. E aí o tempo passou. E aí, de repente, a gente engravida novamente em junho.
E aí novamente foi aquela festa. Uau, vai ser gêmeos agora. E dessa vez vai e tal, a primeira é normal. Mas aí a gente perdeu o nosso segundo bebê. Só que pouco tempo antes eu tinha vindo para cá, cara. Eu tinha vindo para cá procurar apartamento. Foi quando eu conheci a Mirella, o Rafa, conheci o Joe. E eu passei 15 dias aqui, cara, procurando um apartamento para alugar, para me mudar para cá. E eu achei que não achei nada. Eu me lembro que nesse dia eu conheci, meu amigo Charles estava comigo, rapaz, o Charles procurou apartamento para mim. Procurou, mas nós procuramos apartamento de tudo que era jeito. E sabe o que a gente achou? Nada. Só que eu tinha certeza que eu ia vir embora para cá, mano. Eu tinha certeza que eu vim embora para cá. Só que também não deu certo. E aí quando a gente volta para Taubaté, a pastora Fabiola perde o segundo bebê. Depois que a pastora Fabiola perde o segundo bebê, a gente também estava vivendo uma situação muito grave na família. Porque a minha sogra também estava se separando. A minha sogra estava se separando. E cara, foi muito difícil o processo de divórcio dos meus sogros. Foi muito difícil. Meu sogro era um pastor muito tradicional, muito conhecido no Ceará. E a gente vinha tentando ajudar e aquilo nos abalou muito, sabe? Muita coisa a gente teve que cuidar. E eu me lembro que em agosto do ano passado, cara, agosto do ano passado, a minha esposa estava triste, deitada numa cama porque tinha perdido mais um bebê. Meus sogros estavam se separando e eu achava que eu não tinha mais ministério. Eu olhava ali em 2020, 2021, 2021 e dizia, cara, que ano terrível. E eu me lembro que a minha pastora ligou para mim, a Érica, e disse assim, e aí Samuel, o que é que você vai fazer agora? Eu disse assim, Érica, eu não sei. Ela olhou assim, você não sabe? Porque, querido, teve uma coisa que eu sempre fui muito conhecido, foi ser o cara dos muitos planos. Tanto é que meu pastor, uma vez, ele conversando comigo, eu disse assim, Lê, me dá um conselho, imagine que tu vai morrer amanhã e você tem só um conselho para me dá um conselho. E ele falou assim para mim, Samuel, é melhor ouvir a Deus do que ter um bom plano. Porque você é cheio de planos, mas saiba que sempre é bom ouvir a Deus. E naquele dia, quando eu disse para minha pastora, eu não sei, ela disse assim, como assim você não sabe o que fazer? Eu disse, eu não sei. E eu me lembro que eu desliguei com ela, cara, aquela ligação. E eu só sabia chorar e dizer, Deus, aparece para mim. Deus, aparece para mim. Deus, me faz alguma coisa. Gente, nesse dia que eu estava chorando lá em casa, minha esposa deitada na cama, meu sogro se separando com minha sogra, e eu sem saber se eu tinha ministério, porque, gente, eu achava que isso aqui não ia existir mais, porque eu vim para cá, nada deu certo, eu disse, cara, não tem mais nada. Naquele dia eu disse, eu não sei. Naquele dia eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus falou assim, e aí? Olha na tua conta, tu tem dinheiro, pode olhar. Você quer fazer uma conferência? Você tem amigos para fazer, vai dar certo. Quer fazer uma viagem internacional? Pode fazer. Quer conversar com algum pastor conhecido de renome? Qual pastor que você quer ouvir? Você tem acesso. Pode ir, você vai conseguir começar. Queridos, naquele dia eu entendi que as melhores coisas da vida realmente o dinheiro não pode comprar. Porque naquele dia, gente, eu tinha rapado minha conta corrente, eu tinha fechado o meu canal, dado os meus seguidores, tudo, eu tinha dado tudo para poder voltar alguma coisa, para poder impedir meus sogros de se separar, para poder ter os meus bebês de volta, para poder ter pelo menos uma luz de onde eu iria, cara. Só que ali eu não tinha nada. Então eu dizia, cara, 2021 foi um ano muito difícil. Muito difícil. Muito, muito, muito. Que quando 2021 estava acabando, eu dizia assim, graças a Deus. Eu acho que 2021 foi o ano da prova. 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. E eu entrei acreditando nisso, cara. 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. 2022 vai ser o melhor ano da minha vida.
2022 vai ser o melhor ano da minha vida. E aí chega o 2022, cara. Quando chega o 2022, num sábado, a minha esposa chega para mim e diz assim: amor, e mostra, ela está grávida novamente. Eu pensei, não, agora não tem como, mano. É o ano da restauração. Nos outros anos a gente já perdeu os bebês, mas agora não. É 2022, agora vai dar certo. Em 2022 vai dar certo, cara. No sábado, ela me dá a notícia. Na terça-feira minha mãe me liga, cara. A minha mãe me liga. Ela manda uma mensagem assim. Toda vez que ela manda essa mensagem, eu já pedi para ela não mandar uma mensagem assim para mim. Eu estou chegando em casa de uma viagem. Eu tinha passado o dia em São Paulo com a pastora Fabiola Carol. Eu chego em casa, eu vejo que chega uma mensagem assim: filho, com um ponto de interrogação, me liga, é urgente. E quando eu ligo para minha mãe, meu pai está sofrendo um infarto. E meu pai vai muito mal para a UTI. E aí a gente vai fazer os exames. Não está nada bem com o bebê. E aí tudo que a gente ouvia era espera. Espera para ver se o quadro do meu pai melhorava. Espera para ver se o bebê dessa vez vai dar certo. E nessa brincadeira, gente, a gente passou um mês esperando. Só que começava, não, 2022 é o ano da minha vida. Agora as coisas vão dar certo. Essa espera aí é porque o milagre vai ser maior. Vai ser bom. Só, queridos, o milagre não veio. Infelizmente, meu pai faleceu e foi muito difícil. Até hoje é muito difícil, cara. Acho que eu nunca tinha experimentado uma dor tão grande que é perder um pai, cara. É muito difícil. Às vezes eu me pego lá em casa chorando. Hoje mesmo eu estava lá em casa e a gente viu uma foto do meu pai sem querer, a pastora Fabiola, a gente começou a chorar porque é muito difícil. E meu pai faleceu e meu bebê também não deu certo. E aí, gente, o que é que faz quando as coisas não dão certo? E aí? A gente estava certo de mudar aqui em junho para Maceió. E eu disse, cara, eu acho que eu não vou mudar, cara. Eu acho que eu não vou mudar porque, sabe, eu acho que o negócio mudou, não é? Como é que eu vou começar uma igreja? Como é que as coisas vão acontecer? E quem sabe a maioria de muita gente está chegando aqui depois de um 2022 difícil. Depois de um 2022 muito difícil. E muitas vezes nós estamos perguntando: e aí, como é que vai ser? E aí, como é que vai ser? Eu estava dizendo isso para Deus, cara. Em maio, final de maio, em junho. E aí, Deus, como é que vai ser? Porque se tem uma coisa que eu estou especialista em sofrimento, Deus. Porque eu acho que nesses 2 anos, 1 ano e meio que passou, tudo que eu fiz foi sofrer, Deus. E é muito difícil que para mim, eu era o cara que tinha que sofrer sendo forte. Porque minha esposa dependia de mim, minha mãe dependia de mim, minhas irmãs dependiam de mim. E muitas vezes era difícil segurar, sabe? E aí eu disse: Deus, ou você fala comigo, ou tá ruim o negócio. Fala comigo. Me mostra o que é que vai acontecer. Então, quem sabe você não passou pela minha situação, mas você também chegou aqui esperando uma resposta de Deus. E a resposta de Deus para você foi a mesma que Ele me deu. Eu quero te falar que Deus não muda. Deixa eu falar uma coisa: Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Como disse aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não mudou, porque as coisas não deram certo no ano passado. Ele continua acreditando. E deixa eu te falar uma coisa: se Ele prometeu na sua vida, Ele vai fazer. Levante a sua mão, levante a sua cabeça. 2023 é um ano para mergulhar ainda mais em Deus, porque se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer.
Ele vai fazer. Ele vai fazer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga com muita fé, diga assim: Ele vai fazer. Diga mais: Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer, cara. Pastor, você não sabe como foi o meu ano, não precisa saber. Eu posso te garantir que Deus não muda. E aí eu quero falar justamente isso com vocês. Eu quero te dar 4 coisas que Deus me deu para esse tempo. E essa é a palavra que eu tenho me apegado. Porque quem sabe aqui você chegou aqui hoje dizendo assim: eu não estou bem. Bem-vindo ao time, eu também não estou bem. Bem-vindo ao time, cara. Como eu já falei uma mensagem aqui que eu já preguei, cara, se tinha uma pessoa que não tinha emocional para começar essa igreja, era eu. Então, bem-vindo ao time. Eu não estou bem. E bem-vindo ao time. A pastora também não está bem. Está ruim esse negócio. Mas graças a Deus que essa igreja não depende de nós. Essa igreja depende daquele que enviou. E é por isso que está dando certo. Cara, é tão bom isso que a igreja não depende de nós, que o que a gente tem de melhor a gente não está fazendo. Que a gente podia, mano, pegar as redes sociais e divulgar, chamar o povo para doar, para dar pix. Mas Jesus disse que não, que era Ele que ia fazer esse começo. Quando Ele mandar a gente fazer, a gente faz. Eu acho interessante que a gente vai fazer isso para outra igreja, não para nós. Jesus é as loucuras que acontecem. Mas seja bem-vindo, rapaz. Como eu falei, aqui não tem pastor super-herói, mas Jesus é bom e Ele vai fazer. Então a primeira coisa que Jesus me falou, quando eu não estava bem, que eu estava dizendo: Jesus, como é que eu vou começar essa igreja? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser? Jesus falou assim para mim: ei Samuel, primeira coisa que eu quero que você saiba, eu não mudo se você não estiver bem. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não muda quando você não está bem. Deus não muda quando você não está bem. Porque algumas pessoas acham que nós precisamos estar bem para Jesus fazer alguma coisa. E deixa eu dizer uma coisa: Jesus não precisa que você esteja bem para Ele fazer. Porque não é sobre sua força, não é sobre sua capacidade, não é sobre você, é Cristo em nós, a esperança da glória. É um Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Você não precisa estar bem para Ele fazer. Pastor, eu não estou bem. Seja bem-vindo ao time, porque é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Bata mais forte aí, querido, se empolgue. Por quê, mano? Teve um tempo que eu estava muito bem, cara. E Jesus poderia ter me enviado nesse tempo que eu estava bem. Mas quem sabe Ele me enviou no momento mais difícil da minha vida. Para que eu, você e todo mundo soubesse que não é sobre mim. Não é sobre minha força. Não é sobre mim. Então eu quero dizer para você: nunca tome decisões baseadas em sentimentos, mas tome decisões baseadas nas promessas de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e declare isso. Diga: nunca tome, não, mais forte, diga: nunca tome decisões baseadas em sentimentos. Tome decisões baseadas na palavra e na promessa de Deus. Deus vai fazer, querido. Mas pastor, eu não estou bem. Não tem problema, Deus não depende de você. Porque é o seguinte, cara, Elias estava querendo morrer. Então Elias: me leva, Deus, me leva, eu quero morrer. Deus: e aí, Elias, o que é que está acontecendo? Deus, Jezabel matou todos os teus profetas e só sobrou eu, porque foi enviado a ti. Elias, o que é que está havendo?
Deus, Jezabel matou todos os teus profetas e só sobrou eu, e se eu não ficar, ninguém vai mais te adorar em Israel. Como é, Elias? Jezabel matou os seus profetas e só restou a mim, e se eu morrer, ninguém mais vai poder falar. E Deus, imaginando Deus olhando assim para Elias: ei, Elias, deixa eu dizer uma coisa para você, ainda tem 7.000, toda boca que não beijou e não professou Baal, estão escondidos. Quando Elias veio com sentimento, Deus veio com um exército. Ei, deixa eu te falar uma coisa, quem sabe você chegou aqui hoje dizendo: não tem mais jeito, não vai dar, chegou no fundo do poço, acabou. Ei, deixa eu te falar uma coisa, ainda tem muito de Deus para vir por aí. Ei, sabe o que o inimigo nunca vai poder tirar de você? Ele pode tirar o teu dinheiro, ele pode tirar tudo, mas ele nunca vai poder tirar a presença. E se Deus estiver com você, e você tem tudo. Porque nós achamos que para tomar decisões de Deus nós precisamos estar na melhor fase, cara. Não é sua fase que define o que Deus vai fazer. Então, se em 2023 você não está bem, deixa eu te falar uma coisa: Deus não muda quando você não está bem. Deixa eu te falar uma coisa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero que você tenha consciência que a Believe não é sobre o Samuel, não é sobre a pastora Fabiola. A Believe é sobre um Deus que ama Maceió e levantou um povo para acreditar nessa cidade. Não é sobre mim, não é sobre a pastora Fabiola, é sobre um Deus que ama essa cidade e levantou uma comunidade de pessoas firmadas em Jesus, para essas pessoas abençoarem, acreditarem nessa cidade. Dá um glória aí bem forte, querido. Então Jesus vai fazer, cara. Lembra das promessas. Jesus me trouxe aqui para que eu pudesse te lembrar das promessas. Mas pastor, eu não estou bem. Ele vai fazer. Não é se você está bem, é sobre Cristo. Ele vai fazer. Lembra das promessas. 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 Levanta a mão aí. Levanta a mão toda a igreja. Lembra das promessas. 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 Pois é, gente. E apesar de eu não estar tão bem, nós estamos aqui. Tivemos um batismo lindo hoje, com um local que não nos comporta mais, com todo mundo com calor porque está lotado, precisando de um templo que nós não achamos, porque Deus não dependia de mim para fazer essa obra, e graças a Deus que Ele não dependia de mim, porque se Ele dependesse de mim, rapaz, nada disso estaria acontecendo. Então é tudo sobre Deus. Deus. Segunda coisa. Primeira coisa, Deus falou comigo: Deus, Samuel, não muda quando você não está bem. Deus não muda quando você não está bem. Segunda coisa, Deus não muda quando as suas expectativas não são atingidas. Deus não muda quando você não está bem, Ele continua sendo Deus. E Deus não muda quando a sua expectativa não é atingida. E mesmo que a sua expectativa não seja atingida, Ele continua sendo Deus. Pastor, não está dando nada certo. Ele continua sendo Deus.
Quero te dizer uma coisa, sendo bem sincero com vocês, eu posso dizer isso com propriedade. Se tem uma coisa que eu posso dizer é que não foi fácil para mim. Muitas expectativas não foram atingidas. Muitas. Os bebês que não vieram, meu pai que não veio da UTI, meu sogro que eu não sei cadê ele, divórcio dos meus sogros. Cara, se teve uma coisa que eu posso dizer que nada foi atingido. Mas deixa eu te falar uma coisa. O que me mantém de pé é porque eu sei que mesmo que a minha expectativa não foi atingida, Ele continua sendo Deus na minha vida. Porque assim, queridos, eu confesso que eu nunca tive tão bem com Deus como eu estou hoje. Porque mesmo tendo tudo, eu tenho conhecido um Deus que é muito bom, mesmo quando tudo dá errado. Eu tenho achado Deus, eu tenho encontrado a bondade de Deus mesmo quando tudo não deu certo. E eu quero dizer que eu sei que você também deve ter vários problemas. Quem sabe você teve muita expectativa que não foram atingidas. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não mudou. Se suas expectativas foram frustradas, deixa eu te dizer algo, Deus continua com você. Deus continua no seu lado. Deus continua no teu secreto. Deus está com você. Pastor, está tudo dando errado. Não, não está tudo dando errado, porque Deus continua com você. E quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. E se eu tenho um Deus, isso me basta. Deixa eu te dizer uma coisa, não somos nós que mudamos Deus, é Deus que nos muda. Provérbios capítulo 16, versículo 9, em seu coração o homem planeja o caminho, mas o Senhor determina os passos. Deus continua sendo bom. 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 Quero te falar uma coisa, confiar é difícil. Porque no fundo, tudo que a gente quer é algo que os nossos olhos possam ver. Nós sempre queremos nos agarrar em algo que os nossos olhos possam ver. Nós sempre queremos agarrar em algo. Mas a fé não é sobre o que a gente vê. Por isso que a gente não vive por vista. Nós vivemos por fé. As melhores coisas são as que não estão no nosso controle. Porque se não está no nosso controle, está no controle de Deus. Só que no fundo nós buscamos algo que a gente possa ver. Só que se para ver, cara, não é fé. Para ver não é fé. Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que a gente creia mesmo sem ver. Deus quer que a gente acredite mesmo sem ver. Pastor, eu não estou vendo. Acredite. Pastor, está dando tudo errado. Acredite. Pastor, está complicado. Acredite. Pastor, ninguém mais acredita. Deus acredita. Pastor, deu tudo errado. Deus acredita. Nós temos a Deus. E
isso nos basta. Olha para a pessoa que está do seu lado, e eu quero que você diga firme a ela agora. Diga: Deus não muda quando sua expectativa não é atingida. Deus continua no controle da sua vida. Diga mais: Deus é bom e a bondade dele vai se manifestar na sua vida. Diga mais: Deus está presente e ele vai te revelar no seu secreto. Deus quer ter um encontro contigo. Se as coisas não deram certo, é porque Deus está preparando algo melhor no tempo certo. Se não deu certo ainda, é porque ainda não é o tempo. Mas eu posso te garantir que apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das portas fechadas, Deus continua sendo Deus. E só quem acredita dá um glória bem forte aí. Deus me mostra pessoas sendo curadas agora, sabe? Existe um fluir de Deus, um rio de Deus aqui sobre sua igreja, de pessoas que estavam desacreditadas, de pessoas que não acreditavam mais, de pessoas que tiveram anos difíceis, de pessoas com situações difíceis, que vão encontrar a Deus como nunca encontraram. Deus não muda quando você não está bem. Deus não muda quando a sua expectativa não é atingida. E eu quero que você saiba o número 3. Onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Deixa eu te falar uma coisa: onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: Deus não vai dar uma luta que você não consegue passar. Mas pastor, é muita guerra. Mas pastor, é muita luta. Seja bem-vindo. As maiores lutas são dadas para os maiores generais. Deus não dá luta para general fraco. Deus dá luta para um propósito muito maior. Então seja bem-vindo. Se Deus está te dando uma luta grande, é porque Ele sabe que você aguenta. Nós não nos movemos pela força do nosso braço, mas sobre o que Deus faz. Jesus, é sobre o que Deus faz. Vou falar uma coisa: a porta que você abre, você tem que fazer força para manter aberta. E aí mesmo assim você não dá conta de manter a porta aberta. Mas agora a porta que Deus abre, você só precisa entrar. Porque onde Ele te posiciona, Ele te sustenta. Onde Ele te posiciona, Ele te sustenta. Onde Ele te coloca, é Ele que vai cuidar. E onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Onde Deus está te posicionando, Ele está te sustentando. Onde Deus está te colocando, Ele está te sustentando. E não se preocupe, porque onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. E a melhor coisa, querido, é não depender de Deus. E gente, eu olho para hoje aqui, abrindo essa igreja, e eu agradeço a Deus por muita coisa que eu passei, cara. Porque assim, eu começo a ver a mão de Deus aqui.
Cara, é tanto milagre que a gente tem vivido aqui, que eu olho com a pastora Fabíola às vezes, mano do céu, só pode ser Deus, mano. Porque nós não dava conta disso. Pelo contrário. Quem sabe se eu tivesse na minha melhor fase, quando eu tivesse vindo começar aqui, eu ia dizer, cara, mas amor, nós estamos bem, nós estamos fazendo isso. Não, mas está dando certo porque tu está postando no teu Instagram. Está dando certo porque nós estamos fazendo tráfego pago. Está dando certo porque nós estamos trazendo nossos amigos para cá. A gente fez um negócio com Morada, a gente fez um negócio com fulano, com Beltrano. Está dando certo por causa disso. Sabe o que é interessante? É que nada disso foi feito. Porque não é sobre a porta que eu abro. É sobre Deus que nos posicionou e nos sustenta. Onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Não, peraí, eu vou dizer. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Pergunte assim: você está preparado? Porque você vai viver a maior colheita de milagres da sua vida. Porque onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. Diga assim mais para Ele, diga assim: eu não estou dizendo que vai ser fácil. Eu não estou dizendo que não vai ter luta. Eu não estou dizendo que você não vai chorar. Mas eu te garanto que onde Deus te colocar, Ele vai te sustentar. Ele vai fazer. Então se prepare, porque em meio a fase difícil, em meio a notícias difíceis, em meio ao choro, você vai viver a maior temporada de milagres da sua vida. E se você crê nisso, dá um prato de vitória bem forte. E sabe o que é bom, cara? É que no meio desse processo, Deus tem nos sustentado, tanto eu como a pastora Fabíola. Por isso que eu digo: pastor, você abençoa. Não, essa semana quase que eu vamos embora, amor, para o Ceará. Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? E é interessante que às vezes uma pessoa chegou para mim com um problema essa semana. Foi uma das melhores mesas que eu tive, cara. Das melhores mesas que eu tive. Ela chegou com um problema para mim, foi muito bom. E a gente conversando, a gente chorando, a gente orando junto. E ele: ei, pastor, como é que vai ser? A gente chorando, orando e tal. E aí, pastor, como é que vai ser? Eu disse: eu não sei. Eu nunca lidei com isso, querido. Mas Jesus vai fazer. E a coisa boa é depender de Jesus. Porque eu me lembro que quando a Tassi, cadê a Tassi? Está ali ela. A Natália está chorando ali. Oh, Tassi. Quando a Tassi veio falar comigo, diz assim: meu sonho é que minha mãe vai para a igreja. E aí, pastor, o que você vai fazer? Eu disse: ela, não sei. Vamos orar para tua mãe ir para a igreja. Mas eu não sabia o que fazer. A mãe dela nunca tinha ido, não ia. E aí, hoje a mãe dela foi batizada. Fui eu não, foi Deus. Quem foi batizado, fica de pé. Vamos fazer o nosso momento dos batizados. Fica de pé. Quem foi batizado hoje, fica de pé. Oh, coisa linda. Continua de pé. Vamos lá, 5 minutos. Eu desafio alguém a orar por essas pessoas agora e a profetizar na vida deles. Vamos lá, ora aí. Cada um pega um desses daí e ora por eles. Ora por eles aí, ora por eles aí. Pode orar mais de um, pode orar mais de um. Isso, ora por eles. Declara aí, declara a bênção na vida dessas pessoas aí. Declaro o novo de Deus aí. Eu declaro que vocês vão viver milagres. Eu declaro o novo de Deus na vida de vocês. Se preparem aí, se preparem aí. Olha, o Eric está sozinho aqui, ó. O Eric está sozinho. Alguém ora pelo Eric aí, ó. Isso, ó. Olha aí, olha aí. Aleluias, aleluias. Oh, glória.
Aleluia. Pode sentar, gente. Aleluia. Oh, glória. Amém. Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Já estamos terminando, viu, gente? Aleluia. Senta aqui, senta aqui, ó. Aleluia. Nós estamos, gente, na série A Igreja que eu Sonho, entendeu? Então, a igreja que eu sonho é justamente essa. A igreja que Deus faz sem depender de nós, sabe? A igreja que onde tudo que a gente tem é Deus. É com essa igreja que eu sonho. Vamos lá, só relembrar. Deus não muda quando você não está bem. Deus não muda quando a sua expectativa não é atingida. E onde Deus te posiciona, Ele te sustenta. E por último, vocês vão repetir comigo. Repita comigo e diga: é tudo sobre Deus. Diga de novo: é tudo sobre Deus. Diga de novo: é tudo sobre Deus. Em que nós vamos se segurar, irmão, em 2023? Nós vamos segurar no nosso emprego? Não, você pode ser demitido. Nós vamos nos segurar no nosso negócio? Não, você pode falir. Nós vamos segurar na política? Não, as coisas na política mudam. Nós vamos segurar no nosso casamento? Cara, quem sabe você pode ter uma crise. Não vai separar, não vai. Amém? Ninguém que na Beli vai separar. Inclusive, no final de semana a gente vai ter treinamento de casais, espere aí. E aí, onde é que nós vamos nos segurar? Em Jesus, cara. É em Deus. Porque Deus é tudo que nós temos. O salmista falou: elevo os meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? Ele falou assim: o meu socorro vem da minha prata e do meu ouro que está lá no meu palácio. Não. Ele falou: o meu socorro vem lá da minha saúde. Não. O meu socorro vem da minha família. Não. O meu socorro vem do meu negócio. Não. O meu socorro vem da minha sabedoria. Não. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a vida com Deus é justamente isso: olhar as coisas que estão na nossa mão, mas preferir as coisas que são do alto. Porque se tem uma coisa que a nossa família, cara, carrega, eu quero dizer para você: nós não nos preocupamos com as coisas, nós nos preocupamos com a presença. Nós não nos preocupamos com um lugar novo, porque muito mais importante que ter um lugar novo é ter a presença. Nós não nos preocupamos, apesar de trabalharmos para ter uma boa conta bancária, porque nós nos preocupamos com a presença. Nós não nos iludimos com as coisas. Nossa igreja, ela não vai ser uma boa igreja se ela tiver um local bonito, se ela tiver 5.000 pessoas, se ela tiver um telão de LED bonito, se ela tiver pessoas bonitas, se ela tiver isso, se ela tiver aquilo. Não! A nossa igreja será uma boa igreja se a gente carregar a presença. Se as pessoas entrarem aqui e disser: tem a presença. Deixa eu te falar uma coisa: vocês entraram aqui, vocês viram a presença de Deus aqui? Então amém, nós somos uma boa igreja. Mas o dia que você chegar aqui e não tiver mais a presença, troque de igreja. Troque de igreja, irmão. Porque a igreja que você tem que estar é a igreja que carrega a presença. Então nós precisamos entender, cara, que a nossa família é a família onde Deus fala. Nosso maior legado vai ser uma igreja que ama a Deus e carrega a presença. Vai ser uma igreja que tira tudo, mas mantém a presença. Cara, para pensar. Saul e Davi. Saul foi reprovado e Davi foi aprovado. Saul não foi perdoado e Davi perdoado. Vamos olhar, vamos analisar Saul e Davi. Eu quero que vocês sejam sinceros.
aos olhos humanos. Saul errou porque não matou. Davi errou porque matou. Aos olhos humanos, quem é pior? Quem não mata ou quem mata? Quem mata, né? Pode responder, gente, não tem medo não. Aos olhos humanos, quem é pior? Quem não mata ou quem mata? Vamos lá. Aos olhos, Davi adulterou, ficou com a mulher de outra pessoa, adulterou e traiu essa mulher. Saul quebrou uma regra religiosa. Quem é pior aos olhos humanos? Quem adultera ou quem quebra uma regra religiosa? Quem adultera. Mas o interessante é que Saul não teve perdão. Davi teve, ainda foi um homem segundo o coração de Deus. Nós falamos de Saul como ruim, de Davi como o grande cantor, o salmista. Por que isso? Vou te explicar. Saul pecou. Samuel chega para Saul e diz assim: Saul, você pecou. Aí Saul olha para Samuel e diz assim: é verdade, Samuel, eu pequei. Mas Samuel, vem cá, faz o seguinte, não me envergonha na frente do meu povo. Vamos deixar aqui entre a gente, sabe? Vamos deixar entre nós. Vamos deixar entre nós, não me envergonha na frente do meu povo. Sabe por quê? Porque a grande preocupação de Saul era o reino. Saul é o pastor que tem que fazer o que é certo, mas pensa mais na sua reputação do que é certo. Saul é o cara que tem que tomar as medidas que precisam tomar, mas ele pensa muito mais na estrutura do que no que é para ser feito. E vocês não esperem isso da gente. Não esperem isso da gente. Saul é esse cara. Saul era o cara que era para denunciar, mas não denuncia, porque ele quer ficar bem com todo mundo. Samuel, não me envergonha na frente do meu povo. Já Davi não. Quando Natan chega para Davi e confronta Davi, Davi realmente fala: eu pequei. Só que enquanto Saul fala: eu pequei, não me envergonha na frente do meu povo, Davi vai lá e vai escrever um salmo. E nesse salmo ele fala: ah, Deus, tira o reino, tira o dinheiro, tira a prata, tira o reinado, tira a influência, tira tudo, mas só não tira a alegria da tua presença. Enquanto a preocupação de Saul era o reino, a preocupação de Davi era a presença. Tira tudo, mas só não tira a tua presença. Enquanto Saul pensava na estrutura, pensava no ministério, pensava no que era legal para ser político, para ficar bem com todo mundo, Davi não. Davi pensava o que ele podia fazer para a presença não ir embora. Ei, deixa eu te falar uma coisa: em 2023 Deus não vai mudar se as coisas não saírem, se você não estiver bem. Deus não vai mudar se sua expectativa não for atingida. Deus vai te posicionar onde Ele te posicionar, Ele te sustenta. Mas acima de tudo, em 2023 nós seremos as pessoas que, apesar da dificuldade, apesar da tribulação, apesar das más notícias, nós vamos amar a presença, nós vamos ansiar a presença e vamos remover tudo o que precisar ser removido, mas nós não vamos perder a presença. Gente, e Deus me lembrou nos últimos dias, quando eu fui embora do Ceará para São Paulo. Quando eu fui embora do Ceará para São Paulo, foi bem difícil, porque sabe o que é que eu tinha? Quando eu fui embora, a pastora Fabiola. Não tinha dinheiro, não tinha empresa, não tinha nada. E eu lembro que quando eu saí do banco para ir embora para São Paulo, e quando eu dizia às pessoas que eu ia embora para São Paulo, as pessoas olhavam para mim: você está louco, irmão? Gente, foi tão loucura a minha ida para São Paulo, que eu fui para São Paulo sem saber onde é que eu ia ficar.
Eu não sabia para onde eu ia depois de estar no aeroporto. E aí as pessoas diziam: você é louco, mano, você não tem dinheiro. Mas, ei, eu dizia assim: Deus mandou, e se Ele falou, Ele vai fazer. Deus vai fazer. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho uma palavra de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vou para São Paulo. Eu tenho uma palavra de Deus. E você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui. Mas Samuel, você perdeu seus bebês. Eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui. Samuel, Deus levou seu pai. Eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui. Samuel, as coisas não estão tão legais, teu emocional não está bem. Eu tenho uma palavra de Deus para estar aqui. Pode vir a banda. Em 2023. Em 2023. Eu te garanto que só uma coisa não vai te faltar: a presença de Deus. Por isso que a banda cantou essa canção. Não é mais uma canção. Não é para impressionar a multidão. Meu coração suspira. E sabes que é real quando eu digo que eu preciso de Ti. Tem uma parte dessa letra que é muito forte, que ela diz assim: conheço muito bem, já fiz a tenda no meio da guerra. Já fiz a tenda no meio da guerra. Ali vi tanto caídos. Chamei escassez pelo nome, mas sei tu que está abastado também. Conheço muito bem a fome. Já sorri muito e também já chorei. De tudo que eu preciso, de tudo que eu já desejei, nada se compara contigo. De tudo que eu sempre quis, eu só sei. E gente, nós somos uma igreja que ama a presença.